nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Senhor Jesus, rogamos nesses instantes sua bênção e proteção para todos nós. Que os bons espíritos, nossos anjos guardiões, possam estar conosco, nos amparando, nos protegendo. Que a sua presença, Jesus, esteja junto de nós, abençoando o nosso lar, inundando de paz, inundando de luz, inundando de muito amor todo o nosso lar, os nossos familiares. Que a mensagem da noite possa alcançar nossas mentes, nos esclarecendo, e também os nossos corações, nos transformando em pessoas melhores. Graças a Deus. Nós estamos, então, na nossa reunião pública, agradecemos a presença de todos vocês, e nós vamos, então, falar hoje sobre o tema a criança e a obsessão. A criança, ela pode sofrer obsessão? Primeiro, o que é obsessão? Nos dizer de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, a obsessão é uma influência espiritual no campo do mal, persistente, que um espírito faz sobre uma outra pessoa, induzindo-a a cometer erros ou atitudes ruins. O espírito de Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, nos fala que a obsessão é um comércio psíquico. O que é o comércio? Um vende, o outro compra. É uma ação, uma integração. No campo da obsessão, é um comércio mental, é um comércio psíquico, onde os dois espíritos, mesmo aquele que influencia e aquele que é influenciado, eles estão trocando, há uma troca, há um ímã que os liga, e nós vamos então falar sobre isso. Então, a obsessão, existem vários tipos de obsessão. Nós vamos nos ater à obsessão na infância. Será que a criança pode receber uma obsessão? Ela pode ser influenciada espiritualmente por um espírito inferior? Será que o anjo de guarda dela não protege ela e não evita com que ela fique dessa maneira? Que ela passe por uma situação dessa? Quais são os comportamentos de uma criança obsidiada fica? Nós vamos falar sobre isso esta noite. Então, antes da gente tratar da obsessão, vamos entender um pouquinho sobre a criança. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala que a criança, ela, muitas vezes, nós observamos nas crianças, desde cedo, apesar de não terem tempo para serem influenciadas daquela maneira, comportamentos muito diferentes dos seus pais. Há crianças, filhos de pais dóceis, pais educados, pais amorosos, que são extremamente violentas. Há crianças que desde cedo já se mostram as suas tendências perversas, violentas, ou tendências para roubo, tendências para astúcia, para mentira, apesar de não receber dos pais aquela influência. Por que será isso? Então, nós vamos colocar aqui a razão dessas influências, desse comportamento na criança. Vejam só, nos diz o Livro dos Espíritos, as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito desta falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Então, foi retirado do Livro dos Espíritos que a criança, ela não é um espírito novo, que foi criado agora. A criança é um espírito velho, às vezes mais velho que os próprios pais. As crianças são espíritos reencarnados, que trazem as suas tendências, a sua bagagem, mas naquela situação de bebês, de recém-nascidos, nos primeiros anos de vida,
Essas crianças, elas estão ainda... essas crianças... Só um instante. Essas crianças, elas já apresentam, né, todas essas tendências, não é de agora. Muitas vezes são tendências de outras vidas que elas trazem já. E elas nascem em lares com pais totalmente diferentes, trazendo hábitos diferentes, trazendo ideias diferentes. Nós já vimos, por exemplo, pessoas extremamente viciosas desde a infância, né, com tendências negativas, embora os pais não tinham aquelas tendências. Então, nós precisamos entender que a criança não é um espírito novo. E a sabedoria de Deus permite que nós possamos reencarnar e passarmos pelo estágio da infância para facilitar o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento. Quando nasce uma criança tão pequenina, né, um recém-nascido, quando a mamãe coloca aquele bebezinho no colo, aquele bebê parece um anjinho, inocente, né? Como se não tivesse, simples, como se não tivesse nada, nem o pecado, nem o erro. Então, isso, meus irmãos, é apenas aparente, é apenas um estágio. Imagina se a criança já nascesse com seu caráter rebelde, com seu caráter difícil, com seu caráter perturbado, a mãe ou o pai não teria aquela sensação de cuidado, né? Então, Deus permite que a gente nasça criança, bebê, frágil, com aquela carinha de inocência, com aquela fragilidade toda que toda criança é. Para quê? Para estimular nos pais a atenção, o amor, e à medida que aquela criança vai crescendo, ela vai completando a sua reencarnação, por volta dos 7 anos, ela já está mais reencarnada, mais ligada no corpo, e na adolescência, aos 14 anos, por volta dessa idade, ela completa inteiramente, ela reencarna, e ela então surge como ela é. Aquele espírito surge na sua plenitude de suas atitudes, ideias e pensamentos, não é? Então, primeiro é importante a gente entender, antes de compreender a obsessão na infância, compreender quem é a criança. É esse espírito, então, velho, antigo, não é? Que traz já, mas está coberto pela infância. Nos diz aí, na questão 379 do Livro dos Espíritos. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Olha só, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, aquele espírito que está naquele corpinho infantil, ele pode ser mais evoluído que os próprios pais, apenas estão com os órgãos sem desenvolver, apenas ainda não consegue utilizar perfeitamente dos seus órgãos, né? Por que precisamos passar pela infância? Questão 383. Olha lá. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento, para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, por que Deus permite que a gente reencarne e passe pela infância? Porque nesse período, nós somos, quando estamos passando por esse período, mais acessíveis à educação, à correção. Nossos pais, e nós como pais, nós conseguimos, durante a infância, auxiliar, corrigir, orientar, auxiliar com que esse espírito possa ser educado, aperfeiçoado. Muito bem. Nós vamos, então, falar agora de um caso de uma obsessão de uma menina
de 7 anos de idade. Essa história está no livro Sexo e Obsessão. Esse livro foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nesse momento que nós vamos descrever, eles estão vendo, né, os espíritos estão visitando uma sala de aula de uma escola. Vamos ver o que a gente... Tudo que nós vamos falar agora foi tirado desse livro, Sexo e Obsessão, deste autor espiritual, psicografia de Divaldo Franco. Muito bem. Esse espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele entra dentro de uma sala de aula numa escola. E ele, então, descreve a sala de aula. Continuamos naquele recinto. E como era a primeira vez que eu tinha a oportunidade de encontrar-me em uma escola para crianças, pude observar que todas eram acompanhadas por espíritos. Algumas felizes, e não poucas por entidades cruéis, que desde cedo intentavam perturbá-las, vinculando-se-lhes psiquicamente. Diversas podiam situar-se no diagnóstico de obsidiadas. Tão estreito era já o conúbio mental entre os desencarnados e elas. Veja, meus irmãos, o quadro descrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ao entrar numa sala, as crianças brincando, algumas eram felizes, acompanhadas por espíritos bons, mas não eram poucas aquelas crianças que eram acompanhadas por entidades cruéis, por espíritos cruéis, que, pelo conúbio mental, ou seja, pelo envolvimento que elas estavam fazendo nas crianças, o Manuel Filomeno de Miranda diz que essas crianças estavam, então, podendo ser consideradas como crianças obsidiadas. Vejam que acontece, então, os espíritos nos falam, as crianças podem sofrer influência espiritual, assim como nós, os adultos, as crianças também. Muito bem. Continua nesse mesmo livro. Todavia, sabemos também que muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico, quando os calcetas e rebeldes, os criminosos e viciados, reencontram suas vítimas no além-túmulo, que se lhes imantam nos tentames infelizes e de resultados graves em forma de obsessões. Então, aqui nesse livro nos conta que o processo obsessivo, ele não começa na infância, ele começa antes da gente reencarnar. Então, se eu faço o mal para alguém, se eu destruo a dignidade de alguém, se eu roubo a vida de alguém, se eu faço promessas e abandono alguém, esse alguém que eu prejudiquei por algum motivo, se tiver ódio de mim, vai me perseguir além desta vida, vai me procurar além desta vida. E é no mundo espiritual que esse espírito vai tentar se vingar de mim. No mundo espiritual. Antes mesmo que eu possa reencarnar, esse espírito já fica ligado em mim, buscando se vingar de acordo com o mal que eu fiz. Tá? Então, a obsessão muitas vezes começa antes da gente reencarnar. Sigamos a explicação deste benfeitor espiritual. Então, a causa da obsessão na infância, nos diz o Espírito. A obsessão na infância, muitas vezes, é a continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. O que é a erraticidade? A erraticidade é entre uma encarnação e outra. É esta vida que nós temos no mundo espiritual entre uma encarnação e outra encarnação. Então, a criança, quando ela é obsidiada, desde pequenina, ela não começou a ser obsidiada naquela hora, mas antes dela reencarnar, antes dela se ligar ao ventre de sua mãe.
aquele espírito acompanha aquela criança desde antes. Quais são as consequências dessa influência espiritual? Esse espírito que está ligado a essa criança, então, ele está ligado por ódio. Alguma coisa esse espírito infantil, que agora está na fase infantil, fez para esse outro espírito que está nessa vingança, nesse ódio, né? Quais são as consequências, então, dessa influência espiritual que essa criança recebe? Olha lá, essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais, alunos e professores, vida social saudável entre coleguinhas, irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadora da infância. Então, tudo isso daqui, dificuldades entre pais e filhos, dificuldade na escola, crianças que não aprendem, crianças que têm enfermidade, inclusive, aqui nos fala de enfermidades físicas. Estou lembrando agora de um livro do Divaldo Pereira Franco chamado Árdua Ascensão, que nos fala de uma obsessão que acontece antes de reencarnar, é uma pessoa que fez muito mal mesmo, maldade para muitas pessoas, ele fazia parte das guilhotinas, ele guilhotinou, né, cortou a cabeça de muitas pessoas, e essas pessoas voltam contra ele, o perseguem no mundo espiritual, o perseguem durante a gravidez, quando esse espírito vai reencarnar, persegue a mãe, e quando essa criança nasce, esses espíritos, tentando se vingar do mal que ele fez, ele continua perseguindo o bebezinho. E o recém-nascido, ele nasce já com deformidade física, ele grita, ele chora, ele apresenta convulsões, e cada convulsão, cada crise de gritos que a criança tinha, era o ataque que esses espíritos realizavam naquele espírito. Esse livro nos conta a situação de um espírito muito mau, uma pessoa que fez uma maldade muito grande. E ele, então, vai reencarnar, e a maldade que ele fez para aquela quantidade imensa de espíritos, ele recebe essa consequência pela influência espiritual. Então, esses espíritos acompanham desde a gravidez, dificultando a gravidez, acompanham os primeiros dias de vida, né? Então, nos mostrando, então, conforme nos diz neste livro, enfermidades físicas, distúrbios psicológicos, né? Dores, gritos, irritabilidades, agressividades, dificuldades de relacionamento na escola, com o pai, com filhos, né? Nós observamos muito isso no nosso dia a dia, crianças com alterações de comportamento. E então, o Manuel Filomeno de Miranda se fixa numa menina de 7 anos. Olha só como ele observa. Olhando em derredor, enquanto não se iniciava as aulas, apontou uma menina loura, de olhos claros e cabelos encaracolados, com mais ou menos 7 anos, que gritava, agredindo uma outra com palavras e gestos vulgares, quase aplicando-lhes golpe físico. Uma menininha de 7 anos, extremamente violenta, batendo numa outra, né? Parcialmente fora de si, foi retirada da cena chocante pela professora, que nesse momento chegava e, repreendendo-a, conduziu-a para dentro da sala. Então, esse livro vai contar a obsessão dessa menininha de 7 anos de idade. Essa criança que na escola brigava, gritava, batia nas coleguinhas, no lar é tida como recalcitrante, teimosa, apesar dos castigos físicos que lhe aplicam os pais desinformados e confusos por não entenderem o que ocorre com a filha, que esperava com imenso carinho e os decepciona. Então, esse livro conta essa história, esses pais que amavam, né, que amam tanto essa menininha, esperavam tanto essa menininha, tão linda quando bebê, nos primeiros meses de vida, mas agora com 7 anos, ela se apresenta teimosa, rebelde, agressiva, e os pais, já
confusos, já sem saber o que fazer, passam a castigar mesmo, a bater bastante nela, né? Achando que isso poderia auxiliar. Nos conta o livro, então, que os pais estavam nessa situação, né? Infligindo esses castigos. E os espíritos nos falam que a violência realmente, a criança ela está sob um processo de influenciação espiritual. Quanto mais bate na criança, mais os espíritos vão gostar daquilo. Porque os espíritos que estão se vingando daquela criança quer mesmo que ela apanha, quer mesmo que ela fique, que ela cause transtornos mesmo, né? Então, os pais acabam fazendo aquilo que os espíritos inferiores querem que faça, né? E não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai só piorar a violência, os castigos, né, físicos que são impostos naquela criança. Muito bem. O processo que se desenvolve. E aqui ele vai falar, essa menininha, antes de chegar nesse ponto, essa menininha, os pais levam para psicólogo, levam para psiquiatra, tentam tudo, né? Apesar de que o processo ali, a causa da perturbação é uma obsessão, os pais procuram os psicólogos. Acho que deve procurar mesmo, nós temos que ter apoio psicológico, apoio psiquiátrico, se for o caso, mas essa situação aqui, o caso era apenas espiritual. Essa menina, quando esse espírito se afastava dela, ela era dócil, ela era tranquila, amorosa, mas quando o espírito se aproxima, ela ficava nessa situação toda, né? Então, os espíritos falam como é que seria a resolução definitiva do caso. Olha lá, nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, o processo que se desenvolve sob as bênçãos da lei de causa e efeito culminará, ou seja, se resolverá quando certamente a maternidade trouxer o adversário aos braços de sua antiga inimiga, selando com amor os propósitos para futuros conúbios de felicidade. Olha que interessante. Esse espírito que está causando essa perturbação na menina só vai melhorar, só vai amá-la quando ele reencarnar como filho dela. E olha que ela está só com 7 anos. Vamos supor que ela vai ser mãe com 27 anos, serão 20 anos de convivência com esse espírito que vai procurar, né, envolvê-la, obsidiá-la, influenciá-la. Pode ser que ela entre na maternidade mais cedo, né, e isso seja há menos tempo. Mas é o que diz esses espíritos. Há casos que só a maternidade. Há outros casos não são todos os casos assim. Mas esse caso, esse espírito, só irá deixar de obsidiá-la quando ele passar a ser filho dela. Esse espírito é inimigo dela, quer o mal dela, quer destruir a vida dela. E quando ela for mãe dele, e se ela o amar, ela vai cobrir aquele ódio com o seu amor, e o caso de obsessão será então resolvido. Mas, e até lá? O que fazer? Então, os espíritos recomendam neste mesmo livro, Sexo e Obsessão. No caso, em tela, a terapêutica bioenergética, ou seja, o passe magnético. Essa criança deve ser levada ao centro espírita e deve fazer uso do passe magnético, receber energias, receber fluidos, para ela poder, a sua alma se fortalecer. E a sua alma fortalecida é mais difícil para esse espírito obsessor conduzir essa criança. O que mais? A sua participação nas aulas de orientação evangélica sob a luz do pensamento espírita. Então, a evangelização infantil, o esclarecimento do espiritismo para essa criança, auxiliando essa criança a orar, auxiliando essa criança a meditar nas atitudes que ela está tomando. Essa criança vai se fortalecendo e esse espírito, apesar de estar junto, ele vai ter dificuldades de agir sobre ela, né? O que mais que ele nos diz aqui? Água magnetizada, água fluidificada, oferecer para a criança água fluidificada, para fortalecer o seu espírito, para que seu espírito possa sentir mais fortemente
a ação do seu anjo guardião. Gente, as crianças, elas têm mais proteção que os adultos. Se não fosse a proteção dos anjos guardiões, a situação dessa criança e daquele recém-nascido que eu comentei seria muito pior. No livro Missionários da Luz, o Espírito de André Luiz nos mostra, através do Chico Xavier, que há um planejamento reencarnatório em que, em cada fase das nossas vidas, Deus coloca espíritos bons para nos proteger, para nos orientar, para nos influenciar. Essa criança está recebendo também a influenciação do anjo de guarda. Se não fosse isso, ela estaria muito pior. Então, nós, os pais, temos que ajudar o anjo de guarda a conduzir a criança. Ao bater na criança, ao violentar a criança, ao tratar mal a criança, nós estamos recebendo a influência dos espíritos inferiores. Mas se nós formos firmes em levar a criança no esclarecimento espiritual através da evangelização infantil, se nós somos firmes para levar essa criança para fazer o tratamento bioenergético, ou seja, através do passe, né? E olha só o que mais recomenda os benfeitores espirituais: psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos genitores. Então, os espíritos nos pedem paciência aos pais. Não é fácil. Eu sei, eu sou pai e já passei por situações, às vezes, difíceis também com os nossos filhos, que, em alguma situação, ficam rebeldes, não querem receber as nossas orientações. Então, nós temos que fazer prece, fazer oração, para que nós possamos ter paciência, ter calma, agir com sabedoria, para que nós possamos, assim, com a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência, libertar essa criança da influência perniciosa, auxiliando-a a ter um desenvolvimento normal. Muito bem. Assim, nós terminamos a nossa exposição convidando todos vocês para colaborar no tratamento das crianças. Se vocês têm sobrinhos, se vocês têm filhos, se vocês têm amigos que têm filhos, vamos auxiliar essas crianças. Vamos trazer essas crianças às aulas de evangelização infantil, às aulas do esclarecimento espiritual. A criança precisa regularmente participar de aulas. O Centro Espírita Bittencourt Sampaio está organizando as turmas. Em agosto, nós vamos ter novas turmas, nós estamos terminando aqui, né, em junho. Em agosto teremos novas turmas. O Centro Espírita Bittencourt Sampaio precisa de ajuda para dar essas aulas para as crianças. E também convido a vocês que querem que seus filhos recebam as orientações do esclarecimento espiritual através da evangelização infantil. Se vocês têm filhos, se comuniquem conosco. Olha, eu quero participar, eu tenho um filho de tal idade, e nós estamos organizando as turminhas para que as crianças recebam, conforme a sua idade, os esclarecimentos espirituais, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Peguem sua água. Nós vamos ouvir agora uma música para que nós possamos preparar para receber o passe espiritual. Coloque suas crianças próximo de vocês. Coloque uma água para essas crianças que estão necessitadas. E nesses instantes que vamos receber o passe, vamos pedir a Jesus por elas e por nós também. Não, 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 só lhe seu
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.